Agora, Desirê, o ano passado, as reduções de produtividade foram grandes, ou por excesso de chuva no Rio Grande do Sul, incidência de ferrugem que não tinha tanto tempo, porque essa invernada que a gente está tendo aqui agora, no Centro-Oeste, ocorreu o ano passado no sul do país. E aqui, secas assim de 15, 20 dias no período de safra, com necessidade de replantio imensa. E agora, esse ano, vou falar que dá um 63. A previsão de início da chuva, ela atrasou perto da janela de plantio. Até em função do aumento da área plantada de algodão, há sempre um movimento em que o cotonicultor solicita a antecipação da liberação do vazio sanitário. Então, se eu não me engano, né, agora em 2024, passou do dia 15 e 16 de setembro para o dia 6, antecipou em uma semana. Só que do dia 6 de setembro ao dia 10 de outubro não choveu. Então só plantou o irrigante. E mesmo assim teve problema, porque a temperatura estava muito alta. Agora, quando começou a chuva na primeira, segunda semana de outubro, aí não parou mais. E as lavouras vieram muito bonitas, mas muito bonitas. A invernada assustou um pouco, mas agora essa semana a gente já tem números consolidados. Então, produtividades na casa dos 85, 90, 114 sacos por hectare. Então, nós estamos para a soja, né, dentro de uma safra que aí se consolida pelos dados da Conab como uma super safra. Você acha que essas invernadas, elas atrapalharam ou podem atrapalhar um pouco ainda mais a região norte? Ou a gente está seguro, Desirê? Olha, professor, eu sempre falo que se a gente tiver que escolher, eu prefiro que chova do que não chova, né? Porque sem chover não tem o que fazer. Né? E com a chuva, claro que tem esses desafios, em alguns momentos tem essas invernadas, que quando elas são, inclusive, até mais fortes, mais duradouras, acaba trazendo transtornos, inclusive para a logística, né? A gente sabe que muitas estradas do Brasil não estão preparadas para receber tanta chuva, então a gente já viu diversas vezes, né, a chuvarada atrapalhar, inclusive na hora do escoamento de safra, né? Não é o caso mais para esse ano, tá? A gente acredita que o pico ali da grande quantidade de chuva já aconteceu agora em janeiro, nesse começo de fevereiro. Por outro lado, não há risco, vou repetir, não há risco de corte antecipado de chuva. Assim como aconteceu ano passado, a chuva nem veio e cortou antes. Eu não sei nem o que cortou, porque foi algo que mal aconteceu, né? Foi bem irregular mesmo. E isso foi por conta do El Niño. Mas uma das características do fenômeno Laninha é, inclusive, prolongar o período úmido, tá? Claro que não da mesma forma. A gente não vai ter uma chuva em março igual a chuva de janeiro. A gente não vai ter uma chuva em abril igual uma chuva de janeiro, né? Porque vai diminuindo cada vez mais, climatologicamente, é normal que os volumes de chuva vão reduzindo, né? Mas qual que é a boa notícia? Para quem teve aí um atraso, né, ou está tendo, né, um atraso da colheita, instalação do milho, e aí se tem esse atraso, né, para a instalação do milho, essa lavoura, ela vai precisar de um prolongamento aí de umidade para garantir, né, uma boa produtividade. Tem previsão de chuva em março, inclusive há uma expectativa de chuva acima da média. Pelo que eu estou observando nos modelos, a primeira quinzena de março mais úmida do que a segunda. Não que a segunda seja seca, mas para o sudeste e para o centro-oeste, uma segunda quinzena de março com a chuva um pouco mais espaçada. Em abril, os modelos ainda estão apontando para chuva, até acima da média. Só que, como eu falei, é chuva de abril, é chuva típica de abril. O volume já não é tão grande quanto o que a gente espera para um mês de janeiro e fevereiro, né? Mas ainda tem umidade ali que garante a manutenção dessa água disponível no solo, porque a gente tem bastante água disponível, choveu bastante, né? Então a gente tem ali uma água disponível no solo, essa chuva vem para trazer essa manutenção, para garantir aí essa boa produtividade. E aí, maio. O pessoal do Triângulo Mineiro sempre pergunta para mim, né? Ô, Desirê, vai ter aquela chuva de maio lá pro nosso safrinha? Eu não chamo mais de safrinha, gente, me perdoa. Não é safrinha, não. É milho. Segunda safra. De milho. Segunda safra de milho. Não é milho safrinha, não. Tem nada de safrinha nessa safra aí.
E aí, eles sempre me perguntam, Desirê, e aí, vai ter a chuva de maio? Aí eu chamo essa chuva de maio de sorte, porque maio não é mais para chover no centro do Brasil. Só que esse ano, por conta do fenômeno Laninha, embora ele seja um fenômeno considerado de fraca intensidade, ele ainda vai trazer um dos seus efeitos. E um deles é prolongar essa umidade. Por quê? Lá em abril, inclusive, a gente já vai sentir uma diferença no padrão de temperatura durante as noites. Por quê? Vai começar a entrar ar frio. E aí, entrando ar frio, esse ar frio encontrando um ambiente ainda úmido, né, ainda com umidade disponível, ele pode provocar alguns episódios de chuva. Claro que não é uma chuva abrangente, persistente, mas alguns episódios de chuva ali que podem garantir a umidade, ainda manter uma certa umidade disponível no solo. Além disso, né, falando sobre a temperatura, a partir de abril, a gente já começa a ter as primeiras quedas de temperatura. Vejam bem, não estou falando de geada, hein? Estou falando de mudar o padrão, tá? Porque as noites têm sido muito quentes, muito abafadas, né? E aí, para as áreas do centro-oeste, do sudeste, as noites em abril começam a ficar mais frescas, conforme as frentes frias vão avançando, trazendo esse ar de forma mais continental. Tendo noites mais frescas, isso também é bom, é favorável para as lavouras do milho, isso favorece, né, o metabolismo. O professor sabe melhor do que eu, mas isso favorece aí o metabolismo do milho e em alguns momentos, inclusive, né, eventualmente, pode resultar em formação de orvalho e o orvalho também contribui, né? Então, além dessa possibilidade da gente ter alguns episódios de chuva lá em maio, chuva fraca, hein, pessoal? Não é nada demais, mas alguma umidade em maio tem também essa questão da temperatura, então isso deve contribuir, tá, para o fechamento aí do milho segunda safra, tá? Então, eu acredito, dá até um friozinho na barriga de dizer, mas esse ano muito melhor. Né? Tá quase perfeito. Tá quase. Porque, claro, Desirê, essa previsão de umidade mais prolongada, isso favorece muito o milho e com essa implementação do parque de produção de etanol de milho, isso acaba potencializando o negócio, mantendo preços mais atrativos para o produtor. Para o produtor de algodão, e o ano passado o Brasil se tornou o maior exportador de algodão e tem crescido, chegamos a 2 milhões de hectares com uma previsão nos próximos 3 anos de dobrar essa área. É fantástico porque o algodão é uma planta que depende de 180 dias, né, em campo, mais da metade desse tempo de água, então essa água em estoque vai ajudar. E para o pecuarista isso significa pasto verde, então, como você disse, está quase perfeito, né? Um quase perfeito, inclusive eu daria uma ressalva até para os produtores de algodão. Não que vá ser ruim, mas eles devem ficar atentos a essas possibilidades aí de alguma chuva, né, em maio, né, que é um momento que a gente já começa a ficar um pouco tenso em relação à pluma do algodão, né, então o produtor deve ficar atento a essas previsões. Não vai ser nada persistente, né, mas em alguns momentos isso pode acontecer, então é bom que ele esteja atento a essa condição aí de alguma umidade, de alguma chuva podendo acontecer aí nas suas lavouras. Mas olha, de uma forma geral, muito favorável. Água, por enquanto, não vai faltar. Nestas 2 semanas agora, tá? Até perto ali do dia 20, quem deve ficar um pouco preocupado é o produtor do Mato Piba, especialmente da Bahia. Tem muitas áreas ali ainda em fase de desenvolvimento e que requer ainda umidade. E a chuva deu uma parada, vai fazer muito calor, mas eu já aviso que ela retorna, assim. Depois do dia 20, aos pouquinhos, a umidade começa a retornar ali para o interior da Bahia. Então, claro, vai dar um susto, sim, vai fazer muito calor, muito produtor vai falar, agora acabou, meu Deus, e agora? Mas vai voltar a chover, sim, depois do dia 20 tem essa expectativa do retorno de umidade para o interior da Bahia.